Meu nome é Deise Maria e mais uma vez estou aqui junto com vocês para falar a palavra do Senhor, que é o alimento para as nossas almas. Eu hoje quero falar sobre a união, a união de um cristão ou de uma pessoa que conhece a Deus, união entre aspas, eu vou tentar explicar. Eu vou ler a palavra aqui, 2 Crônicas, capítulo 18, eu vou ler todo, é um pouco grande, mas eu preciso para que, o meu objetivo aqui não é só falar, é ler e explicar o que a Bíblia diz, é uma forma de vocês conhecerem a Jesus. E diz assim, aliança entre Josafá e Acabe. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram, sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe, traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este ferirás aos ciros até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobre Ramote de Gileade prosperarás, porque o Senhor a dará nas suas mãos. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei, seja pois também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o meu Deus me disse, isso falarei, que o meu Deus disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi e prosperarei. E serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse, até quantas vezes conjurarei para que não me fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um paz para casa. Em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, e que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais, um diz de maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos seus profetas. E disse o Senhor,
tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que se volte em paz. Até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel a Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grandes, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carcereiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: existia dois reis. Rei de Israel, Acabe, e rei de Judá, que era Josafá. Josafá tinha um temor por Deus, e o rei de Israel, que era Acabe, não. Então surgiu uma guerra, né, lá contra os sírios, e Josafá se uniu Acabe mandou chamar Josafá, se uniram, porque eles eram aparentados, né? Os filhos eram casados um com o outro, então eles se uniram. Só que na hora, Acabe, que era o rei de Israel, que servia a Baal, era marido de Jezabel, o que aconteceu? Acabe, ele consultava os profetas, e Josafá, que era um homem de Deus, o que ele fez? Não tem Deus em Israel que nós possamos consultar? E tem um sim que chama Micaías, mas esse Micaías, ele só fala contra mim, ele não gosta de mim. E Micaías dizia a verdade. Mas aí, de tanto o temor que Josafá tinha, mandaram chamar Micaías. E Micaías, aqui eu só estou dando um resumo do que eu já li. Micaías foi e falou que ele ia perder. Era 400 profetas ali de Baal para falar mentira. Deus permitiu um espírito enganador naqueles profetas por causa de Acabe, né? Porque ele não dava prioridade a nada de Deus. Então o que aconteceu? Ele foi para a guerra, ele, em vez de ouvir a Micaías, que era o profeta de Deus, ele preferiu dar ouvido àqueles 400 profetas. E o que aconteceu? Ele foi para a guerra. Agora aconteceu uma coisa engraçada. Ele falou assim: eu vou disfarçado, porque eu sou o rei de Israel, então vão querer me matar primeiro, né? E o Josafá, que era rei de Judá, ele foi normal. Quando chegou lá, se eu estou disfarçado, eu vou no rei, vou matar o rei, né? Mas foram realmente atrás de Josafá pensando que era Acabe. E na realidade, quando descobriram, aí ele clamou por Deus e Deus salvou ele ali. E aí um homenzinho simples lá do exército sírio chegou lá e atirou, deu uma flechada lá nele e ele morreu. Ou seja, Acabe morreu. Olha só, o disfarce não adiantou nada. Mas veio se cumprir aquela palavra
que aconteceu lá no livro de Reis, porque Acabe, ele tinha o seu palácio, e do lado do palácio tinha uma vinha. A vinha era de Nabote, que era herança de seus pais, aquela coisa toda, e ele queria, porque queria aquela vinha. E o que acontece? Ou você me vende, ou você me dá, e ele não quis. Mas ele era rei. Aí ele ficou todo triste, foi falar com a mulher dele, aquela coisa que era Jezabel, e Jezabel foi lá e, bom, já que você quer, foi lá e matou Nabote, né? Mandou matar Nabote. E do mesmo jeito que Nabote morreu, né? Todo ensanguentado, todo apedrejado, né? Aquela coisa. O rei de Israel, que foi Acabe, Deus jurou para ele: já que você fez isso com Nabote, você foi tão ruim, foi tão mal, né? Então eu vou fazer com você a mesma coisa. E isso se cumpriu lá nessa guerra quando o rei de Israel, Acabe, estava junto com Josafá. O que eu quero dizer? Primeiro, o rei de Israel não cria em Deus, preferiu crer na quantidade de homens, né? Segundo, Josafá estava com Deus, então Josafá clamou por Deus, mesmo ele disfarçado, iam matá-lo, mas disfarçado não, mesmo o rei Acabe estando disfarçado, quer dizer, o rei, na hora ali, a vestimenta prevalecia. Mas quando eles viram que não era o rei de Israel, e Josafá clamando, Josafá foi livre. E eles foram direto no rei Acabe. E o rei Acabe morreu. E ele morreu, ficou dias, pediram para tirar ele dali, e ele morreu praticamente todo ensanguentado, né? Do jeitinho que Deus falou, os cães iam lamber o seu sangue. O que eu quero dizer com isso? Uma aliança com pessoas que não conhecem a Deus é muito perigosa. Nós temos que falar, sim, do Senhor Deus. Temos que fazermos uma reflexão na mente das pessoas. Fazer com que eles façam uma reflexão neles. Nós não podemos fazer reflexão na mente de ninguém. Mas eles têm que fazer uma reflexão através da palavra do nosso Deus. Então essa palavra é uma palavra grande. E eu vou ver se eu continuo ela na semana que vem. Vamos ver se dá para mim comentar o restante. O que eu quero dizer? A gente não pode ver quantidade, mas também a gente não pode ver qualidade. Porque Deus, Ele não quer ver quantidade. Ele não quer ver, Ele quer ver sim a qualidade, mas a qualidade, quando Ele quer ver, nós mudarmos de um povo estranho, que conhece a deuses estranhos, para um Deus de qualidade, um Deus de perfeição, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, na casa de Deus, existem o joio e o trigo. Eles vão se juntar, mas aquele que não quer permanecer, esses, infelizmente, eles vão até o final ali dentro, sim, mas Jesus é quem vai tirá-los dali, como é que chama? No grande juízo, no dia que Deus vir tirar, separar, né? Um lado os bodes, o outro lado as ovelhas. Então, o que eu quero dizer? Eles eram aparentados, sim. Josafá falou: tô com você, tô sim, vou te ajudar. Mas não era uma união abençoada. E ele foi salvo porque ele cria em Deus. É como ele falou: não existe rei, não existe Deus em Israel que você possa consultar. Isso voltando para os dias de hoje, tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que nós vamos fazer, nós temos que perguntar ao nosso Deus, para ver se vai ser bom. Senhor, olha só, eu vou fazer isso, mas eu não sei se é bom para mim. Se não for bom para mim, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, o Senhor é Deus de toda sabedoria. O Senhor está presente em todo lugar. E o Senhor tem todo o poder e autoridade. Então, Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode entrar nessa situação. Só o Senhor pode entrar na minha mente. Só o Senhor pode me ajudar a vencer essa guerra. Mas procurando chegar para Deus e confessando os seus pecados. Eu falo os seus, mas os meus também. Eu sou humana.
Então, o que eu quero dizer, eu estou dando aqui a palavra de Deus, mas a palavra de Deus serve para mim e para ti. O que eu quero dizer, eu vou continuar assim, essa palavra no outro vídeo, e eu peço a vocês que leiam em casa, 2 Crônicas, capítulo, deixa eu ver, onde eu li, 2 Crônica, capítulo 18, né? É a aliança entre Josafá e Acabe. Ou seja, um homem que não cria em Deus, um homem muito ruim, muito usado pelo diabo, e um outro homem que cria em Deus, que tinha lá suas imperfeições, mas quando ele colocava a sua fé no Deus vivo, ele vencia. Eu quero mostrar aqui para vocês, é o meu canal no YouTube. O meu canal chama-se Deise Maria, D-A-Y-S-E Maria. E é só clicar no YouTube, digitar Deise Maria, Deus veio para os pecadores. E clique em inscrever-se. Esse é o primeiro, não tem só esse. São mais. Então, esse é o primeiro. Aí vocês vão clicando lá e vai vendo a palavra que mais tiver nas suas, tiver incluído assim na sua situação. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque eu estou fazendo mais um vídeo. E esse vídeo é para você cristão, é para você desviado, é para você afastado, é para você que não conhece a Deus, é para todos. Todos aqueles que procuraram uma solução e não conseguiram nesse mundo, mas dentro da casa de Deus, com Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está hoje sentado à direita de Deus Pai, e venceu, e por isso nós temos essa oportunidade de estarmos aqui falando, glorificando e engrandecendo o nome de Jesus. Se der tempo, eu vou ver se eu falo aqui agora, eu faço uma oração, e eu vou fazer uma oração, assim mais ou menos como você deve fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te dizer que eu te amo e quero pedir perdão, Senhor Deus, pelos meus pecados que são muito grandes. Tenho pecado com pensamentos, com palavra, com atitudes, com omissões, com mentiras, com disse-me-disse, com toda sorte de pecados. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, eu não quero ser dessa forma. Eu quero ser salva. Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ou eu quero ser salvo. Salva ou salvo. Eu peço ao Senhor, meu Pai. Coloca na minha mente, Espírito Santo, aquilo que tu queres que eu faça. Coloca na minha mente, meu Pai, os meus pecados. E faça-os, meu Pai, com que eu, meu Pai, faça com que eu os reconheça. E faça, meu Pai, com que eu, confesse eles a Ti, a ninguém, só o Senhor. E, meu Pai, peça para tirar, Senhor, tudo isso. E me convença, porque eu tenho essa certeza que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele diz, pede e receberá, procure e achará, bata e a porta se abrirá. Por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer que eu amo a todos vocês. E a semana que vem eu vou continuar. Em nome de Jesus. Amém.